Por que eu não invisto em CDB e você deveria fazer o mesmo ou não, se achar que as minhas razões não são fortes o suficientes? Mas se eu fosse você, eu assistiria até o final para tirar suas próprias conclusões. Bom, já adianto que esse vídeo é para quem quer aprender de verdade, né? Então eu vou fazer poucos cortes ou talvez nenhum corte no vídeo, mas eu vou tentar ir direto ao ponto, vou tentar ir direto ao assunto. Se você não me conhece, eu sou a Adri, eu trabalho há mais de 20 anos no setor financeiro e aqui no canal eu compartilho um pouco dessa minha experiência de trabalho no setor financeiro e também minha própria jornada na trilha da riqueza. E sou uma pessoa que eu procuro pensar ricamente. Então, quem quer pensar da mesma forma, caminhar da mesma forma, me segue aqui no canal. Tem um vídeo que eu fiz há umas 2 semanas, que eu publiquei há umas 2 semanas, eu disse que eu ia mudar muita coisa aqui no canal, ia mudar meu jeito de ensinar, meu jeito de fazer vídeos, eu ia passar a mostrar, né? Eu quero mostrar a realidade, o que que eu faço e por quê, e não ficar vendendo ilusões, que é o que muitos canais fazem por aí, né? Canais de investimentos, de finanças. Eu quero mostrar aqui realidade, vender verdades, mostrar verdades e o que eu faço na prática, tá? Então vamos lá para o assunto. Por que que eu não invisto em CDB? Bom, CDB é um dos investimentos mais populares do Brasil, talvez é o segundo mais popular depois da poupança, né, que é o mais popular, que eu não sei nem se a gente pode chamar de investimento, mas é uma opção de você estar fazendo o seu dinheiro render aí, ainda que um rendimento pífio, né? Então é um dos mais populares, né? E por isso que eu escolhi esse tema para falar dele, né? Dessa opção de investimento. Bom, primeiramente, antes da gente começar a falar, de eu começar a falar as minhas fortes razões para não investir em CDB, eu vou deixar claro algumas premissas, tá? Para essa minha análise, para essas minhas razões. A primeira dela, eu estou falando aqui de investimento, tá? Ou seja, é aquele dinheiro que a gente aplica e não tem a intenção de usar tão cedo. É um dinheiro aí para médio e longo prazo mesmo, para aposentadoria, para liberdade financeira, para viver de renda, a construção de um patrimônio. Então leve-se em consideração aqui a premissa de que eu estou falando de investimento, não é aquele dinheiro que tem uma destinação aí para você viajar ano que vem, para trocar de carro, ou para reserva da tranquilidade, que eu chamo de reserva da tranquilidade, ou então uma reserva de oportunidade que você faça aí para estar achando oportunidades no mercado. Isso não é investimento, isso são trocados, né, que a gente deixa aí guardados em CDBs, em contas remuneradas, rendendo alguma coisa para não ficar parado ali na conta corrente, né? Então, eu estou falando aqui de investimento. Para esses casos, a gente usa, obviamente, CDB, com liquidez diária, né? Esses dinheirinhos que a gente vai usar aí em pouco tempo, tá? Eu estou falando aqui de médio, longo prazo, coisas para construção de patrimônio, tá? Essa é a premissa número um. Premissa número dois, eu estou falando também como estratégia, investimento como estratégia, tá? Estrategicamente, as escolhas de investimento que a gente faz aí para nossos planos de médio e longo prazo, tá? Primeira coisa, rapidamente, o que que é o CDB? Tem vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim, tá? O que é o CDB, como é que funciona, quais são os riscos, mas eu vou passar aqui rapidamente, tá? E esse vídeo que eu falo de forma mais completa, eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo para você ver depois, se você tiver interesse em ver mais detalhes, tá? Mas rapidamente, o que é um CDB? É um empréstimo que a gente faz para bancos. Sim, para a gente tem uma visão de que é um investimento, mas no fundo ele é um empréstimo que a gente faz para o banco. O banco emite, os bancos emitem CDBs, certificado de depósito bancário, porque eles querem captar dinheiro para estar emprestando para outras pessoas, pessoas físicas, jurídicas, e empregando esse dinheiro no mercado de outras formas, porque esse é o principal negócio do banco, tá? Então, quando a gente investe no CDB, está emprestando dinheiro para bancos especificamente, tá? No caso, o CDB é banco. Risco. O risco do CDB eu também já falei nesse vídeo que tem aqui no canal, mas falando rapidamente, o risco está atrelado, está vinculado ao banco que emite aquele certificado, aquele CDB. Então, é o risco daquele banco quebrar, daquele banco te dar um eventual
calote, tá? E aí você pode me falar assim, ah, mas e a garantia do FGC? Ele tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né? Que te garante ali até 250 mil que você aplica em FGC, se o banco que se aplica em CDB, se o banco quebrar. Eu pus uma interrogação aqui porque isso não é bem uma garantia, não é tão seguro assim. Inclusive, essa é uma das minhas fortes razões de não investir, de pensar em CDB para médio e longo prazo, mas eu vou falar aqui mais para frente, quando eu for detalhar as razões, tá? E terceiro, rentabilidade, rapidamente. CDB tem rentabilidade pré-fixada, pós-fixada e híbrido, né? Pré-fixada é quando já tem uma taxa fixa ali de quanto é que ele vai render até o vencimento. Após, geralmente está vinculado que é o mais comum, vinculado ao CDI, 100% CDI, 105% do CDI, que é o pós-fixado. E o híbrido pode juntar essas duas coisas. Então, basicamente, são esses tipos de CDB que a gente encontra no mercado, sendo o pós-fixado o mais comum. Vamos lá, quais são as minhas razões para não investir em CDB? Novamente aqui, falando, considerando a premissa de que eu estou falando de investimento, de construção de patrimônio, tá? Se você coloca, investe aí para a reserva da tranquilidade. Eu coloco eventualmente dinheiro em CDB para a reserva da tranquilidade, que é um dinheiro para estar usando ali num curto prazo de tempo. Não é, eu nem considero investimento, né? Aquele dinheiro ali que fica ali no seu arquivo corrente, né, de uso. Então, razão número um de eu não investir em CDB, exatamente porque a maioria esmagadora dos títulos emitidos no mercado tem foco no curto e médio prazo, no máximo. É 3 anos, 5 anos, talvez aí você encontre algo 7 anos. Então, os certificados emitidos, eles estão ali sempre no curto ou médio prazo, no máximo, até porque, como é um dinheiro que os bancos arrecadam ali para os seus negócios corriqueiros, eles não emitem títulos tão longos, porque a economia, o mercado pode mudar muito e eles ficarem presos àquela obrigação de pagar durante muito tempo. Então, a maioria dos CDBs, eles estão ali entre o curto e médio prazo. E para quem tem a estratégia de investidor, quem tem a mentalidade de investidor, a gente está pensando no longo prazo. Então, esses títulos não são tão interessantes, esses títulos privados. Aí você pode me dizer assim, Adri, mas é só esperar até o vencimento, quando vencer eu reaplico. Aí eu vou entrar numa outra razão para não adotar essa estratégia que eu vou falar aqui nas minhas próximas razões, tá? Aguenta só um pouquinho que você vai entender. E razão número 2, FGC não é garantia total. Isso mesmo que você está lendo, o FGC não é tão seguro assim. Adri, mas eu ouvi dizer que garante até 250 mil. Sim, tem todas aquelas regrinhas, de que a cada 4 anos você tem direito ali a usar 1 milhão, né? 4 instituições diferentes, 250 mil por CPF, mas o FGC tem suas limitações, que não só essa dos 250 mil, e eu tenho vídeo aqui no canal que eu detalho isso também, por que que você não deve confiar tanto no FGC, principalmente para esse dinheiro com foco em mais tempo e longo prazo, tá? Ou montantes maiores, ou dinheiro da vida, né? Aquela coisa que você está usando para patrimônio mesmo. O Fundo Garantidor de Crédito, ele não tem um saldo suficiente para cobrir grandes quebras, né? Ou seja, grandes bancos quebrando ou vários pequenos bancos. Eu até falo nesse vídeo que o saldo hoje, dos últimos relatórios que o fundo soltou, ele basicamente cobre aí 3% dos saldos cobertos por ele no mercado. Ou seja, se um volume maior, uma instituição maior quebra, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, não é uma garantia total, tá? E eu dou várias outras razões nesse vídeo, eu te convido a ver depois. Esse aqui vai ficar aqui na descrição também. Então, essa é a minha razão forte número 2. Para longo prazo, então, não dá para confiar. Você colocar o seu dinheiro da vida como investidor em CDB para longo prazo, ainda que você fique renovando os investimentos após o vencimento. Minha razão
Número 3, segurança. Isso está vinculado ao que eu acabei de falar, que é o FGC, que não é tão seguro assim. E se é para ter uma rentabilidade muito similar ali ao Tesouro, por exemplo, eu prefiro usar opções de investimentos infinitamente superiores, infinitamente mais seguras que o CDB, que é o caso do programa Tesouro Direto, que são os investimentos em títulos públicos federais. Esse sim tem uma garantia infinitamente maior. Também tem vídeo aqui no canal explicando o porquê dessa segurança de título público ser bem maior do que um título privado, no caso dos CDBs, LCI e LCA. Então, se eu tenho essa opção com a rentabilidade muito parecida, mas com um risco bem menor, com a segurança muito maior, inclusive os títulos públicos têm vencimentos muito mais longos, muito mais focados no longo prazo, eu prefiro focar em coisas mais seguras, tá? Então, segurança, ou seja, a segurança, o risco maior, né? A falta de segurança em relação a outros investimentos ali similares é outra razão que me faz não investir em CDB, tá? Aí você pode falar assim, Adri, mas a rentabilidade a gente encontra muitos CDBs que rendem muito mais do que título público federal, do que Tesouro Direto. A gente acha CDB aí rendendo 110%, que paga mais do que o Tesouro Selic, CDB rendendo 120, às vezes até 130 ou mais. Aí eu te pergunto, se ele está rendendo mais, se o banco está te oferecendo uma rentabilidade maior, alguma coisa tem por trás disso, né? Então, logicamente que esse título, esse banco, ele é mais arriscado. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco, gente. Não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Ninguém vai te dar rentabilidade assim de graça. Se tem mais rentabilidade é porque o risco é maior, o risco daquela instituição é maior. Ela está precisando de mais dinheiro, então ela precisa te oferecer ali algo para te atrair para investir naquilo ali. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo explicando mais detalhadamente como é que a gente analisa um banco para ver se ele é minimamente robusto, confiável para a gente estar investindo, né? Em CDB, em outras coisas que o risco está vinculado àquela instituição, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo dedicado só a isso, a você analisar um banco, né, analisar uma instituição e ver se ela é minimamente confiável ali ou está indo mal das pernas, né, para quebrar e está ameaçando aí seu dinheiro. Outra coisa relacionada aqui à rentabilidade, valor mínimo, o valor mínimo de investimento nos CDBs nem sempre é baixinho. Às vezes é baixo, mas aqueles que não têm uma rentabilidade muito boa. Mas os que têm rentabilidade melhor, geralmente o banco pede que você invista ali no mínimo R$ 1.000, no mínimo R$ 2.000, às vezes R$ 500, mas, por exemplo, no Tesouro o valor mínimo hoje é 1% do valor de um título, que é um valor tão baixo que às vezes chega a ser coisa de R$ 10 para você começar a investir. Ou seja, não tem nem desculpa para um mês, se eu tiver menos dinheiro, eu não conseguir investir. Não, eu sempre vou conseguir investir qualquer valor ali no tesouro, por exemplo, tá? Que é o que eu estou aqui comparando, que eu estou confrontando aqui com a opção tesouro, tá? Outra opção que não me deixa muito satisfeita, né, que está vinculada à rentabilidade, é mais trabalho de gerenciamento. Para você encontrar CDBs mais atrativos, você vai precisar ficar pulando de galho em galho, ou nas opções de uma ou mais corretoras, ou ficar esperando o seu banco emitir algo que seja mais atrativo. Por exemplo, nos bancos grandes, isso vai ser muito mais raro. Então, vai ser muito mais comum os bancos mais frágeis, né, as instituições menores estarem ofertando CDBs mais vantajosos, às vezes por um curto período de tempo, uma rentabilidade boa, mas durante 90 dias, durante 6 meses no máximo.
E então, esse trabalho de ficar procurando CDBs vantajosos no mercado, isso aí para mim não dá. Eu não vejo isso como vantajoso, essa busca de oportunidade. Além de eu ter que ficar acompanhando o vencimento, porque vence, volta para a conta, tem que reaplicar. Então, isso para mim é uma razão que não justifica eu ficar procurando CDBs que rendam mais do que o Tesouro, por exemplo, para ficar buscando essas oportunidades, tá? Além das outras razões que eu já mencionei até agora, tá? E razão número 5, que talvez seja a que junta todas as outras e que faz todo sentido para mim de eu ficar longe de CDB quando eu penso em investimento de longo prazo, que é a simplicidade na minha estratégia de investimento, que isso eu aplico para qualquer um dos ativos que eu escolha na minha carteira. Então, esse negócio de ficar aí colecionando bancos e corretoras, gerenciando 1.000 CDBs diferentes em bancos diferentes, com vencimentos diferentes, ou procurando diariamente emissão de CDBs vantajosos, não combina com a simplicidade que eu gosto de aplicar nos meus investimentos, que é uma estratégia simples, direta, que me demande menos tempo e o estudo básico que eu preciso. Por quê? Porque o tempo da gente é muito valioso. Nosso tempo é muito valioso. Então, a estratégia de investimento simplificada é uma premissa da qual eu não abro mão. Inclusive, se você quiser aprender mais a minha forma de investir, é só você continuar acompanhando aqui no canal. Inclusive, eu estou iniciando agora uma carteira de investimento do zero, onde eu vou estar mostrando passo a passo como escolho cada ativo, por quê, para você se embasar e poder fazer isso também. E isso sempre da forma mais simplificada possível, mais leve possível. Porque se for para a gente ficar todos os dias olhando o mercado, olhando oportunidades, olhando números, sofrendo, já não vale a pena. Se tirou sua paz, já ficou caro demais esse investimento, já está caro demais essa rentabilidade. Então, por conta dessa simplicidade, eu não invisto em CDB. Por quê? Porque eu tenho opções que eu já vou direto. O tesouro direto, por exemplo, que para mim é a minha premissa. Na renda fixa, eu quero que for mais seguro, porque eu vou conseguir deixar ali no longo prazo, que eu não tenho preocupação e não vou ficar caçando mais nada. Tesouro direto. Então, essa é a minha simplicidade na estratégia. Sobre essa de ficar colecionando bancos e corretoras aí, abrindo conta em 1.000 instituições, né? Em 10, em 12, em 15. Eu já mencionei aqui, tá? Não caiam nessa de ficar abrindo um monte de conta aí, vai ter um monte de youtuber indicando um monte de banco para você ficar abrindo conta. Inclusive, eu duvido muito que alguns deles invistam em CDB com foco em longo prazo, mas ficam te indicando aí CDBs de banco amarelo, banco azul, banco verde, banco rosa. Por quê? Porque ele tem parceria com aquela instituição, mas não que aquilo seja bom, seja estrategicamente legal aí para sua carteira, tá? Então, muito cuidado com isso. Além do que, como eu já falei, quanto maior a rentabilidade, pode saber que maior está o risco atrelado àquele título privado, aquele CDB. Bom, essas são minhas 5 fortes razões para não usar o CDB ali como opção na minha estratégia de investimento. Eu espero que isso te ajude a analisar um pouco melhor, talvez não só como uma opção de investimento de longo prazo, mas também para suas opções aí do dia a dia, daquele dinheiro mais corrente que você está utilizando, talvez sirva, é mais tranquilo para esse dinheiro do curto prazo, a gente fala em opção de CDB, inclusive de poupança, porque é um dinheiro que o dinheiro do curto prazo não é aquele que a gente está focando em rentabilidade, né? Ele tem um uso ali muito rápido, então não tem como a gente achar boas rentabilidades, não tem como ter estratégias rebuscadas para aquele dinheiro do dia a dia praticamente, né? Então espero que esse vídeo te ajude, te convido a ver mais esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que vai te ajudar também a melhorar aí suas estratégias de investimento e te aguardo no próximo vídeo.